Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos entrando na segunda aula do curso Paulo aos Filipenses, do cativeiro à alegria da salvação. Nós estamos aqui na Escola Católica da Fé com a nossa missão de levar a palavra de Deus de um jeito mais acessível para que você possa compreender e nessa compreensão se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais da fé, conhecer mais Jesus e fortalecer a sua caminhada enquanto cristão. Então, iniciamos esse nosso momento pedindo que a alegria do Senhor seja sempre a nossa grande força. Vamos lá, então? Vamos para o nosso primeiro momento nesse encontro nosso aqui. Só para relembrar um pouquinho, né? Nós conversamos na aula passada sobre alguns dos principais pontos da carta de Paulo no seu geral, né? Na parte que ele fala sobre a alegria, a perseverança na fé e a humildade. E agora nós vamos entrar em um ponto mais específico da carta, que é para falar sobre a humildade e a nossa missão enquanto servir a Cristo. Então, não perca esse nosso curso, vá até o final com esse curso, porque você sairá surpreendido. Se você já tinha lido as cartas de Paulo, pode ser que você ganhe um novo olhar, um pouco mais ampliado. Se você nunca leu a carta de Paulo aos Filipenses, você vai entrar no mundo de uma grande descoberta, onde você vai ver que mesmo no sofrimento, Paulo nos anima a sermos sempre alegres e perseverantes na fé. Então, vem com a gente para mais um curso que está começando, beleza? Tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui, galera. Seguinte, ó. Essa nossa segunda aula vai falar sobre a humildade e o exemplo de Cristo, tá? Quando eu falo sobre a humildade, o exemplo de Cristo, eu preciso compreender que Paulo, a todo momento, ele deseja colocar Cristo em evidência, nunca a si próprio. Paulo nunca se coloca em evidência em suas cartas, ou pelo menos ele tenta disfarçar o máximo possível. Por quê? A grande experiência de Paulo é falar não sobre si, mas sobre Cristo, que transformou o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar e o seu jeito de sentir. Por isso que Paulo foi tão importante para a fé cristã e para que esse cristianismo pudesse realmente aumentar a sua amplitude, aprofundar as suas raízes e ser tão suave na forma de propagar esse grande amor. Por isso que a nossa aula 2 começa com humildade e o exemplo de Cristo. Se você está com a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2 será o nosso mote nesse curso de hoje, ok? Beleza? Então vamos dar sequência. Já pegou sua Bíblia aí? Pegou? Pegou seu marca-texto, seu caderninho também? Pegue, porque é importante para que você possa registrar, colocar aquilo que ficou com dúvida e nós tocarmos o nosso barco aqui, certo? Então vamos lá, gente. Ó. Só para relembrar nosso curso passado, né, nossa aula passada, a carta aos Filipenses é uma das epístolas, né, ou cartas paulinas, que enfatiza a alegria, unidade e a humildade no serviço, a humildade cristã. Por isso que nós demos o nome desse curso de Do Cativeiro à Alegria da Salvação. Todos nós, de alguma forma, temos alguns cativeiros, algumas amarras, algumas correntes que nos prendem. Por isso que Cristo tem que ser essa corrente quebrada. Cristo é essa ferramenta que vai abrir o nosso coração ao entendimento e ao amor de Deus, principalmente. Ok? Seguimos aqui, então. Unidade e humildade. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4, vamos dar uma olhadinha lá? Se você está com a sua Bíblia aí, não importa a tradução dela, vem com a gente para esse momento, tá bom? Em Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, nós vamos ler a importância da unidade e da humildade. Ele fala o seguinte: se algum poder tem uma exortação em nome de Cristo, ou um consolo afetuoso, ou um espírito solidário, ou a ternura do carinho, levai à plenitude minha alegria, sentindo as mesmas coisas com amor mútuo, concórdia e procurando as mesmas coisas.
Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Tende os outros como melhores. Ninguém procure o próprio interesse, e sim o do outro. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si. Então, aqui eu cheguei um pouquinho no versículo 6, mas um ponto importante que nós não podemos deixar de pensar e de nos atentar é que Paulo aponta todas as nossas atitudes para onde? Para o Cristo. Para tudo aquilo que ele fez, para toda a sua experiência, mas Paulo aponta que o nosso jeito de ser deve estar pautado no jeito de Jesus, na forma de olhar, na forma de tocar, na forma de sentir, no se aproximar, no interferir, porque Jesus interferiu muito no modo de agir do seu povo, na sua cultura. Isso nós não podemos negar. A importância de Jesus ao aproximar-se com respeito de uma tradição, mas ele foi tocando e foi mudando posturas importantes, que nós olhamos e nos encantamos até hoje com esse jeito novo de Jesus. Paulo exorta os cristãos à unidade e à humildade, ressaltando a importância de considerar os outros superiores a si mesmos. Paulo, ele vai falar o seguinte: não façais por ambição ou por vanglória, mas com humildade. Tende os outros como melhores. É um exercício muito difícil. É um exercício muito complicado. Você, entendendo as suas capacidades, se colocar como um ser menor. Entendendo o seu jeito de agir, se colocar como um ser menor. Mas isso é uma postura de quem deseja olhar o próximo com os olhos de Deus. Aonde aquilo que eu preciso fazer para o outro crescer, eu vou fazer. Eu não preciso ficar colocando na frente os meus cursos, os meus títulos, o meu cargo, o salário que eu ganho. Isso de nada tem interesse na caminhada cristã. Hoje, nós temos que olhar para a nossa comunidade de fé, a sua paróquia, a sua comunidade, a igreja que você frequenta. Você precisa realmente saber quem que você está levando hoje para a igreja. Cristo? Ou você está se levando? Você está doando a imagem de Cristo em tudo aquilo que você faz na sua pastoral? Ou você está doando a si mesmo? Eu acho que seria importante, para esse momento, você se fazer essa pergunta. Na sua paróquia, na sua comunidade, na pastoral que você participa. Quando você chega, as pessoas percebem Cristo chegando? Ou percebe apenas você? Com a sua postura, com a sua experiência, com o seu cargo, com a sua forma de comandar? Quem que as pessoas percebem? Porque se as pessoas estão percebendo você hoje e não a Cristo, se você está sendo mais visto do que o próprio Cristo, alguma coisa nós precisamos mudar. Por isso que Paulo fala da importância de fazermos tudo sem buscar a vanglória, sem buscar os aplausos. Será que isso é o que nós estamos praticando hoje no nosso dia a dia, em nossa comunidade? Será? Vamos passar aqui um pouquinho, deixei vocês pensando aqui para a gente poder caminhar também, tá bom? Vamos no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, nós chamamos isso de o hino cristológico, tá? Jesus é apresentado como modelo de humildade e obediência. Esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo e sendo exaltado por Deus. Tornou-se servo e, sendo servo, ele foi exaltado por Deus. Jesus dá para a gente o caminho de como nos aproximarmos mais de Deus Pai. É servir. É pegar todos esses dons que nós temos e colocar a favor do outro, de quem realmente precisa.
Então vamos ler? Pegue a sua Bíblia, Filipenses 2, versículos 5 até o 11. Vamos ler. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar da sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus. Imagina, qualquer um de nós que faz um curso, que ganha uma promoção, já sente um desejo de colocar isso para fora, de mostrar, de fotografar, de expor na rede social. Imagina o tamanho da humildade do próprio Cristo. Tendo a possibilidade de se exaltar, ele se resguarda. Ele se faz pequeno como nós. E ao se fazer pequeno como nós, ele apresenta Deus de um jeito mais fácil de ser compreendido. Ele chama Deus de Pai. E um Pai amoroso. No Evangelho nós temos aquela grande passagem onde ele diz: se vós que sois maus, fazem coisas boas pelos seus filhos, imagine o Pai que está no céu, o quanto que ele não será bom para a gente. Por isso que esse hino cristológico, esse jeito de ser de Jesus, é uma marca que nós precisamos incorporar na nossa vida, tá? Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si e tomou a condição de escravo, e fazendo-se semelhante aos homens, e mostrando-se em figura humana. No versículo 8 continua: humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe concedeu um título superior a todo título. Vamos por partes aqui, vamos com calma. Nós precisamos compreender que todo esse processo feito por Jesus, toda essa caminhada feita por Jesus não nasceu do dia para a noite. Jesus adquiriu plena consciência de quem que ele era e, principalmente, de quem era o povo ao seu redor. O povo, por muitas vezes, de coração duro, de cabeça fechada, presos aos ritos e aos rituais, às normas, às leis. A lei judaica era muito impositiva. E Cristo precisou compreender onde ele estava e como e de qual maneira ele poderia se aproximar das pessoas. O primeiro caminho que ele entendeu foi se tornar pequeno e humilde. Se tornando pequeno, se tornando humilde, ele apresentou esse Pai com outro rosto. Porém, se ele não tivesse obedecido ao plano de Deus, jamais ele teria sido exaltado. Ele poderia ter sido reconhecido como um homem importante naquela época, mas que passado 2000 anos, nós jamais saberíamos quem foi ou quem tenha sido Jesus Cristo. Tá? Por conta disso, pelo fato dele ser humilde, dele obedecer à missão, ao mandato de Deus, para a sua caminhada aqui na Terra, por saber que ele precisava esvaziar-se de si, para apresentar o povo, mesmo estando em condição divina, Jesus precisou esvaziar-se de si. E isso, para nós, hoje, é muito difícil. Para muitas pessoas, isso é algo complicado. Eu falo por mim. Porque nós temos a tendência de, quando nós somos colocados contra a parede, quando nós somos confrontados, nós já nos enchemos. Nós já colocamos para fora todo o nosso rol de títulos, de possibilidades, de conhecimentos, de cursos feitos, de experiência. Mas eu estou há 30 anos nessa paróquia. Quem é você para falar de mim? Quem é você para falar que eu estou fazendo algo errado? Já participou de uma reunião de CPP? Conselho Paroquial? Já participou? É difícil, né? Às vezes, ali naqueles pequenos mundinhos, as pastorais, rolam naquele caminho muitas desavenças. Naquele mundinho da minha paróquia,
daqueles grupinhos da pastoral, da música, da acolhida, do dízimo, dos acólitos, dos ministros da Sagrada Eucaristia. Às vezes, uma faísca já gera um grande turbilhão, e aí a pessoa fala, mas quem é você para falar de mim? Eu sou o coordenador, eu estou aqui há bastante tempo, o padre sabe quem sou eu. Será mesmo que é essa condição que nós precisamos colocar para fora? Se o próprio Cristo utilizou o conceito de kenosis, ou seja, ele esvaziou-se de si. No versículo 6 de Filipenses 2, ele fala o quê? Mesmo estando em condição divina, ele esvaziou-se de si mesmo. E o esvaziar-se de si mesmo, hoje, é algo muito difícil e muito complexo. Estar esvaziado de si é uma necessidade que nós temos para apresentar Jesus em toda a sua glória. Se eu realmente quero apresentar Jesus, eu preciso esvaziar-se de mim mesmo, dos meus preconceitos, das minhas ideias enraizadas, do meu único jeito de fazer alguma coisa. E é por isso que estar numa comunidade, nós enfrentamos tantas dificuldades. Porque são poucas as pessoas que entenderam esse projeto de Jesus, aonde eu vou precisar esvaziar-se de mim, e ao esvaziar-se de mim mesmo, eu apresento aquele que me gerou, aquele que me criou. Então, kenosis, esvazie-se, deixa que Cristo apareça. Ao esvaziar-se de si, Jesus, ele é exaltado. Por sua humildade e obediência, Deus exaltou Jesus soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo nome. Jesus foi exaltado não para mostrar que ele era o tal, que ele era a pessoa mais importante, que ele tinha alcançado o cargo mais alto, mas ele foi exaltado como exemplo de humildade. Vamos ler? Versículo 9 de Filipenses 2. Então vamos juntos? Filipenses 2, versículos de 9 a 11. A exaltação de Cristo. Por isso Deus o exaltou e lhe concedeu um título superior a todo título, para que, diante do título de Jesus, todo joelho se dobre, no céu e na terra e no abismo, e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 10. Para que, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre. Ao dobrar o nosso joelho, nos colocarmos na posição de servos de Cristo, nós precisamos também dobrar as nossas atitudes. Quais? Da soberba, da ganância, da busca por ser sempre o melhor, ser sempre o primeiro. Por isso, ao dobrar o nosso joelho, estamos dobrando o nosso ego, o nosso jeito egoísta de ser. E esse jeito egoísta de ser precisa ser a cada dia extirpado, podado, colocado de lado. Porque se você lembrar um pouco do anúncio feito por João Batista, ele diz: eis que o machado já está na raiz. Nós precisamos, o quanto antes, treinar e trabalhar em nós essa nossa capacidade para sermos humildes, ao ponto de conseguirmos obedecer. E essa obediência vai me fazer ser exaltado. Não para que para que eu me ache, mas uma exaltação que sirva de exemplo às pessoas que estão ao meu redor. E foi justamente isso que Cristo fez conosco. Isso, na
Nessa carta de Paulo aos Filipenses, ele traz dois nomes importantes para a gente pensar. Paulo elogia Timóteo e Epafrodito como exemplo de dedicação e serviço à comunidade cristã. Timóteo era como se fosse um filho de Paulo, um filho que ele gerou na fé. Epafrodito foi uma pessoa que caminhou com Paulo, mas que era da comunidade de Filipenses, da comunidade de Filipe. Tá? E na hora que Paulo escreve, ele fala: agradeço demais ao trabalho feito por Timóteo e por Epafrodito. E Epafrodito teve uma doença, quase morreu, e mesmo assim continuou fiel ao lado de Paulo. Vamos ler? Filipenses 2, de 19 a 30. Ó, eu não vou ler todo ele aqui, mas você termina de ler em casa também. Ele vai dizer o seguinte: confiando no Senhor Jesus, espero enviar-vos logo Timóteo, para que eu me anime ao receber notícias vossas. Paulo já estava caminhando para o seu final, cansado, tantas viagens, tantas atribuições. Então ele mandava Timóteo ver como que estava o andamento das comunidades, ele retornava, falava, ele colocava uma nova carta, e assim acontecia. Não tenho ninguém que se iguale a ele em sua genuína preocupação por vós, pois todos procuram o próprio interesse e não o de Jesus. Conheceis os méritos dele no anúncio da boa notícia, esteve ao meu serviço como um filho para seu pai. Este é quem espero enviar até vós para ver como andam as vossas coisas. E aí ele vai falar de Epafrodito. Julgo necessário enviar-vos Epafrodito, irmão colaborador e companheiro, vosso enviado para atender às minhas necessidades. Olha o quanto que Paulo reconhece o trabalho do outro. Pois ele vos faz falta e está intranquilo porque ficaste sabendo que ele estava doente. E é verdade que esteve doente e à morte, mas Deus teve piedade dele. Então, nesse momento, Paulo fala para a gente da importância de contarmos com bons irmãos na caminhada. Precisamos formar uma comunidade de fé onde eu possa contar com a presença do outro, no trabalho, na dedicação, para que eu confie que se na minha ausência o trabalho de evangelização vai ser feito. Por isso que a gente não precisa, ou quando surgir algum desentendimento na comunidade, nós precisamos resolver isso o quanto antes. Não podemos deixar para depois. Porque um irmão faz falta na comunidade. Eu preciso de um irmão que me ajude, que trabalhe junto comigo, porque ninguém carrega a cruz sozinho. Olha que importante mensagem de Paulo para a gente nesse momento. Como está sendo a sua vida em comunidade? Como está sendo o seu grupo de pastoral? Como que você tem cuidado do seu grupo de pessoas mais próximas que evangeliza junto com você? Porque o trabalho na comunidade não é fácil. Mas se eu não conto com bons amigos, com bons irmãos de caminhada, se eu não cuido dessa relação, nós vamos encontrar grandes dificuldades de evangelizar. Por isso que a relação com Deus insiste em um triângulo importante. Eu e o outro, eu e Deus. Não adianta cuidar apenas do eu e Deus. Se é com o meu companheiro, com o meu irmão de caminhada, que a minha missão enquanto cristão se realiza. Jesus, quando mandava os seus discípulos, ele mandava de 2 a 2. Porque um fortalece o outro na caminhada. Paulo nos anima e nos coloca a importância de contar com os irmãos e de cuidarmos para que essa relação seja muito boa, tá? Por isso, deixo para vocês aqui uma pergunta, né? Se você quiser anotar a pergunta aí, seria até bacana, tá? Tem uma pergunta para a gente fechar esse nosso segundo módulo desse nosso curso aqui. Como podemos viver a humildade e o serviço cristão em nosso cotidiano? Como podemos viver a humildade e o serviço cristão no nosso dia a dia? Como que eu posso ser mais humilde, servir melhor, estando na minha comunidade?
Como que eu posso servir melhor? Eu posso exalar o odor de Cristo no meu trabalho, na minha família? Será que eu estou precisando de mais presença nesses lugares? Será que eu vou para a igreja apenas para descarregar e pedir e esperar que Deus faça um milagre na minha vida toda semana? Estando em casa, estando com a sua família, como você se relaciona? O seu filho, a sua esposa, o seu marido conseguem perceber Jesus através das suas palavras? As pessoas conseguem perceber que você tem um jeito diferente porque você é cristão, ou você é confundido com qualquer pessoa que nem tem nenhuma religião? Reflita sobre essa pergunta. Como podemos viver a humildade e o serviço cristão em nosso cotidiano? Tá bom? Pensa aí, responda para você, faça uma avaliação, uma autoavaliação, tá bom? Esse é o nosso grande sentido também, tá? E para fechar nossa segunda aula aqui hoje, a humildade e o serviço são fundamentais para a vida cristã. Sigamos o exemplo de Cristo. Não tem outro exemplo a não ser de Cristo. Eu preciso ser de Cristo para que a minha vida, a minha missão, encontre respaldo, encontre repouso em Deus. Mas para isso, eu preciso tentar imitar a minha vida, a vida de Cristo. Eu preciso imitar Jesus no seu jeito de ser, na sua fé, na sua oração e principalmente na sua relação de intimidade com Deus. Irmãos, obrigado por hoje. Terminamos essa segunda aula. Espero ter ajudado vocês nessa reflexão e aprofundamento. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Forte abraço. Até mais.